a mais um na Hora D, começando aqui pela TV Difusora. Um grande abraço para você em todo o estado do Maranhão, acompanhando aqui a TV Difusora. E nós, claro, vamos juntos com as principais informações do dia para você em todos os cantos do nosso estado. E o nosso WhatsApp está aí nesse clima de sexta-feira, o 991968622. 991968622 é o WhatsApp para você participar do programa Na Hora D. Sempre com você, às 11h40, nós estaremos juntos com o programa Na Hora D aqui pela TV Difusora. E claro que você não pode deixar de participar, de mandar a sua mensagem. Queria aproveitar para no começo do programa mandar um abraço pro seu Costa, rapaz. Ele tá lá no Mercadinho Araiose, no Santo Antônio. Todo mundo para assistir o programa Na Hora D. Nessa hora do almoço, o pessoal vai lá, aproveita para conversar um pouco com o seu Costa e todos os amigos lá no bairro do Santo Antônio. Um grande abraço aos amigos do Santo Antônio e pro seu Costa, que está sempre recebendo a equipe da TV Difusora, sempre assistindo todos os programas aqui da TV Difusora. E vamos girar com as informações, todos os destaques desta sexta-feira. Daqui a pouco tem atrações também aqui no programa Na Hora D. Vamos trazer as dicas do fim de semana, enfim. Fique conosco na TV Difusora. 8 novos ônibus escolares foram entregues na manhã de hoje. Vão beneficiar o transporte de estudantes de Santo Antônio dos Lopes, Igarapé Grande, Aldeias Altas, Campestre, Açailândia, Alto Alegre do Pindaré e Bernardo do Mearim. Alunos da rede pública estadual com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista também vão ser atendidos. Desde 2015 já foram entregues mais de 100 novos ônibus e 2 lanchas escolares. Juntos, esses municípios maranhenses possuem mais de 5.000 estudantes nas redes municipais e também na rede estadual. Uma boa notícia que chega para essa população que vai ser atendida, mais de 5.000 estudantes da rede pública de ensino aqui do estado. E pela manhã, durante a entrega de novos ônibus escolares, o governador Flávio Dino comentou sobre anúncios de mudanças nas pastas. A previsão é de 5 ou 6 nomes. Vamos ouvir o que disse o governador do Maranhão, Flávio Dino. A nossa previsão está mantida, ou seja, poucas alterações, 5 ou 6 alterações mais, acredito eu, e todas feitas agora no mês de fevereiro, de modo que nas próximas semanas já teremos alguns anúncios. Creio que hoje ou na segunda-feira, mais uns 2 ou 3, e na outra semana vamos completar isso. O que é fundamental é dizer a toda a população do nosso estado, por intermédio de vocês da imprensa, que o rumo continua o mesmo, o programa é o mesmo, e essas pequenas alterações são normais, visando garantir a continuidade do dinamismo do governo e o apoio político necessário, tanto no Congresso quanto na Assembleia. Nós, em nível internacional e também no nosso país, sabemos o quanto é ruim um governo que enfrenta crises políticas, porque isso resulta em paralisia administrativa. Então, nós sempre olhamos para os 2 aspectos, o técnico e o político, porque são esses 2 ingredientes que fazem um bom governo. Pois é, mudanças importantes que estarão acontecendo no governo do estado do Maranhão, secretarias importantes que o governador ao longo dos dias vai anunciar e claro que o jornalismo da TV Difusora vai acompanhar. Agora vamos falar de um assunto que vem prejudicando a população de um município da ilha, lá da cidade de Passo do Lumiar. Funcionários da saúde de Passo do Lumiar protestam por salários atrasados e também supostas condições de trabalho precárias. Eduardo Ericeira esteve por lá. O protesto ocorreu em frente ao prédio da Secretaria de Saúde de Passo do Lumiar. Profissionais que prestam serviço na área da saúde no município reclamam do salário do mês de janeiro, que está atrasado, e do não pagamento do retroativo. Além de todas essas coisas, a gente vive numa perseguição constante. A gente tem uma roda de cadeiras aqui de dança de secretários de saúde. E diga-se de passagem, na gestão passada nós tínhamos nossos salários em dia, nosso salário era correto, a gente recebia os nossos direitos trabalhistas e agora a gente não está recebendo. O protesto reuniu dezenas de pessoas. Os manifestantes utilizaram um carro de som e cartazes para chamar a atenção da população que passava pelo local e das autoridades políticas. Hoje a gente não está aqui somente para lutar por melhorias de trabalho, a gente quer melhorias também para os nossos usuários, para a população de Passo do Lumiar. Além das pendências salariais, os profissionais da área de saúde ainda reclamam das péssimas condições de estrutura de trabalho. As unidades básicas de saúde estão sem condições para se trabalhar, a população está cobrando, não tem condições para se trabalhar. A paralisação desta sexta-feira é apenas de advertência,
Mas, segundo os profissionais que trabalham na área da saúde aqui no município de Passo do Lumiar, eles aguardam uma resposta por parte da Prefeitura até o dia 11 deste mês. Caso contrário, eles vão paralisar as atividades por tempo indeterminado. Moradores de Passo do Lumiar não escondem a preocupação de uma greve no setor. A população denuncia ainda a falta de unidades de saúde no município. Não existe saúde, não existe posto de saúde. A gente procura um remédio, procura um exame, procura uma consulta, não tem nada. Nós temos que recorrer ao município de São José de Ribamar ou São Luís. São Luís, né? São José de Ribamar é São Luís, porque infelizmente lá de São José de Ribamar também vem para a capital. Enquanto esses municípios que compõem a Grande Ilha não terem condições de dar atenção básica no que diz respeito à saúde, educação, infraestrutura para a sua população, os seus munícipes, a ilha vai continuar sendo sobrecarregada, porque São Luís recebe a demanda dos 3 municípios que recebem recursos para isso, mas por administrações que têm problemas, acaba tudo vindo para cá, para a capital, sem falar nos municípios da região do Muni, municípios da região da Baixada Maranhense. Então está na hora de ações mais sérias, né? E tem esse protesto lá na cidade de Passo do Lumiar, a população do lado dos funcionários da saúde, eles precisam de condições para trabalhar e principalmente ter o seu salário pago em dia. Servidor público mal remunerado, meu amigo, ele não trabalha direito. E quem trabalha com a saúde lida com vidas. Passo do Lumiar precisa ter condições para trabalhar. E lembrando que você dar condições de trabalho para um funcionário da área da saúde não tem que ser exceção não, viu, Fernandinho? Tem que ser regra, tem que ser uma coisa que o cidadão chega para trabalhar, ele sabe que ele vai ter condições para realizar o seu trabalho e principalmente que no final do mês ele vai receber o seu dinheiro. Coisa que não está acontecendo por essa razão o protesto. Até o momento, a nossa equipe tentou uma justificativa da Prefeitura de Passo do Lumiar em relação a essa situação. Até agora não enviaram nenhuma resposta. O prazo dado pelos manifestantes é até o dia 11. Vamos aguardar que até o dia 11, que vai ser na segunda-feira, essa situação seja resolvida ou que pelo menos a Prefeitura de Passo possa se manifestar. Agora vamos a um recado bem legal para você que acompanha sempre o programa Na Hora D e já conhece, né? É a Clínica Viver, a Pai de São Luís e Laboratório Correia Mendes, uma parceria de sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde. Um empreendimento completo e com preços acessíveis que oferece diversos serviços em um só lugar. Consultas, por exemplo, você vai pagar só R$ 85. Raio-X a partir de R$ 25. Mamografia R$ 90, fisioterapia R$ 25. São mais de 20 especialidades médicas e uma equipe de profissional que trabalha com excelência e tem compromisso com a sua saúde. Agende agora mesmo a sua consulta médica e seus exames pelo número do telefone, que, claro, 98-DDD 2016 7878 ou 98-DDD 3126 4223. Clínica Viver, a Pai São Luís e Laboratório Correia Mendes. Uma parceria de sucesso. Clínica Viver, viva melhor, viva com saúde. Queria aproveitar para mandar um abraço para o diretor da Pai São Luís, o Vanderlan Rolim, que sempre acompanha o programa Na Hora D. Nesse momento está acompanhando a TV Difusora, sempre com boas informações e faz um trabalho relevante lá na Pai São Luís, que auxilia bastante, principalmente no atendimento às crianças aqui da capital. Receita Federal suspende mais de 13 mil CPFs no Maranhão por suspeita de fraude. A ação foi realizada após trabalho de levantamento e cruzamento de dados na busca de operações atípicas do cadastro de pessoas físicas. Veja. A Receita Federal suspendeu mais de 13 mil CPFs no Maranhão por suspeita de fraude. O crime foi descoberto após cruzamento de dados que observaram operações suspeitas realizadas no estado para alterar dados cadastrais de contribuintes. São emissões de CPF fora do horário de expediente ou feitas em intervalos muito pequenos, coincidência de endereços e datas de nascimento, além de contribuintes, filhos da mesma mãe, com menos de 9 meses de diferença de idade. Ações atípicas que podem estar relacionadas com fraudes na Previdência e para obtenção de empréstimos consignados. Rotineiramente, a Receita Federal ela executa apurações especiais com uso de inteligência artificial no seu cadastro, de forma a identificar operações suspeitas realizadas dentro do cadastro CPF.
E no caso agora foram identificadas 16 mil operações suspeitas. Preventivamente foram suspensos esses CPFs, porque eles podem ter causado e vir a causar maiores prejuízos ao erário público. Em apenas um dia foram realizadas mais de 1.000 alterações cadastrais por meio do login de uma única usuária que tinha acesso ao sistema do interior do estado e que trabalhava para uma entidade conveniada com a Receita Federal. O acesso dessa usuária foi desabilitado e o caso levado ao Ministério Público Federal. Todas essas fraudes lesaram o erário público em milhões de reais. A Receita, ela cumpriu o papel dela, suspendeu o cadastro, né? Nesse momento cabe frisar que abre-se a oportunidade para o contribuinte comprovar a regularidade da alteração. Podemos ter situações que realmente estejam corretas, né? O contribuinte é aberto a possibilidade dele comprovar, justificar a alteração e o cadastro é reativado. E o Ministério Público Federal foi representado nos dois casos identificados e deve abrir a investigação criminal, provavelmente juntamente com a Polícia Federal. Pois é, esse caso continua sendo analisado e a Receita Federal vem fazendo toda essa investigação. Já lá na região tocantina, um homem foi preso. Ele é suspeito de aliciar pessoas para a falsificação de documentos e também de fazer empréstimos fraudulentos em instituições bancárias. A nossa equipe acompanhou. A Jaqueline Teixeira tem as informações. Nilton Pereira Souza foi preso após cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva. A prisão foi feita pela Polícia Civil de João Lisboa, no povoado 1700. Nilton é morador do povoado 1700, localizado aqui em Imperatriz. Ele é acusado de aliciar pessoas para falsificar documentos e realizar fraudes bancárias usando nomes falsos. No último dia 16 de janeiro, um indivíduo foi preso pela Polícia Militar em João Lisboa ao tentar, utilizando documentos falsos, sacar um empréstimo em torno de R$50 mil junto ao Banco do Brasil. Funcionários desconfiaram da identidade desse indivíduo, acionaram a Polícia Militar, que de imediato verificou que não havia a identidade apresentada, não constava no nosso banco de dados. Foi conduzido até a delegacia. Na delegacia ele realmente informou a verdadeira identidade e nos informou que foi convidado pelo Nilton para participar da aplicação desse golpe. O que ele lucraria? Tirariam cerca de R$50 mil em empréstimo, utilizando esses documentos falsos, ele ficaria com R$5 mil. Foi representada pela prisão preventiva do Nilton e hoje pela manhã nós demos cumprimento. No Brasil, a fraude está declarada sobre o artigo número 171 do Código Penal Brasileiro. A atenção deve ser redobrada para não cair nestes tipos de golpes. Nunca empreste seu nome e nunca aceite participar de uma situação dessa natureza. Seja qual for o tipo de convite, seja para golpear um benefício previdenciário ou qualquer outro, nunca se preste a uma situação dessa. Porque, na realidade, a tendência é você acabar utilizando um documento falso, que é uma prisão em flagrante, é muito grande. Então, se houver qualquer tipo de convite dessa natureza para se prestar um papel dessa natureza, não participe, não aceite e, de preferência, denuncie, porque corre o sério risco de terminar preso em flagrante. O acusado foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, onde permanece à disposição da Justiça. Aí à disposição da Justiça, cometeu esse crime, enfim, a polícia continua também investigando para saber se outras pessoas também não foram lesadas. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera que acompanha nesse momento na Hora D, o Acácio, o Jonathan e a Alana Beatriz lá na Vila Esperança acompanhando o nosso programa. O Mauro Motense, rapaz, lá da M, Autopeças ali no bairro do João de Deus, muitos motenses lá reunidos, falando do clássico, daqui a pouco nós vamos tocar no assunto. Um grande abraço ao Mauro Motense, um abraço também para o amigo Zeca, rapaz, o Zeca que não perde o programa na Hora D, um abraço para ele, tá ligado nas informações, o Zeca que sempre nos assiste, e também a dona Raimunda, ela tá lá no São Raimundo, curtindo o programa na Hora D, e o seu Costa, que eu falei logo no comecinho aqui do programa, lá no Santo Antônio, hein? Daqui a pouco nós vamos falar de futebol aqui no Na Hora D, destaques para o Super Clássico, que vai acontecer no próximo sábado, Sampaio Corrêa e Moto, e também tem o jogo do Maranhão no domingo contra o Santa Quitéria, e ainda uma polêmica na internet, uma publicação feita pelo marketing do Sampaio Corrêa, que está dando muito o que falar. Vamos mostrar o mau e o bom exemplo do que diz respeito à rivalidade sadia no futebol. Eu volto já.
Estamos de volta com o programa Na Hora D, ao vivo para todo o Maranhão, 12 horas, meio-dia, mais 4 minutos em São Luís e em todo o estado. Um abraço para você, horário oficial do Nordeste, para você que acompanha a TV Difusora, os 4 cantos do estado. Um abraço à turma lá de Viana, que não perde o programa Na Hora D. E uma série de oficinas e rodas de diálogo estão sendo realizadas este mês no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão. Além de oficina, de capoeira, exposição, há também um grande mestre. A semana também já trouxe roda de conversa sobre direito à informação e fake news. Para falar sobre como está a programação para hoje, eu recebo o promotor de justiça Márcio Tadeu Marques. Ele é diretor da Escola Superior do Ministério Público. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa Na Hora D. Queria que o senhor falasse um pouco mais em relação ao que vai acontecer e quem pode participar, como é que esses assuntos serão abordados. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público ele criou o Centro Cultural na sua antiga sede, ali na Rua Oswaldo Cruz, 1396, com o sentido de mostrar que o direito a acesso à cultura é um direito fundamental que é defendido pelo Ministério Público. A gente faz uma relação dos produtos culturais com as nossas atividades e hoje a gente vai ter o lançamento de um projeto muito interessante que é a ESMP Literária, a Escola Superior Literária, em que a gente mensalmente vai convidar uma pessoa para comentar um livro e fazer uma relação com uma questão jurídica ou política da atualidade. É um projeto de extensão aberto a toda a comunidade, universitários, professores, a qualquer cidadão, é absolutamente gratuito. E hoje a gente vai inaugurar com um produto de alta qualidade, que é o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, que vai nos apresentar uma fala sobre um livro clássico, 1984, de George Orwell, que fala sobre a questão de uma sociedade distópica, a questão do autoritarismo, e vai fazer a relação desse livro com o tema do avanço do totalitarismo, ou seja, estamos discutindo a questão do Estado Democrático de Direito, das liberdades, é uma discussão de alto nível. Antes a gente vai ter um momento de recepção com café, com música, e esperamos as pessoas lá na Rua Oswaldo Cruz, 1396, hoje, a partir das 16, mas a fala vai iniciar às 17, com o professor Agostinho Ramalho Marques Neto. Estamos muito felizes de poder propiciar isso para a comunidade do Muito Maranhão. importante. São muitos os projetos da Escola Superior do Ministério Público. Sim, a escola ela é uma escola de governo, uma escola de formação, mas ela tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Estamos desenvolvendo algumas pesquisas relacionadas à atividade do Ministério Público, mantendo os cursos de formação. Pedimos ao Conselho Estadual de Educação autorização para lançarmos um curso de pós-graduação em Gestão e Governança do Ministério Público, e estamos com atividades de extensão como essa da roda de conversa, a SMP Literária. Na quarta-feira tivemos um outro projeto de extensão, que foi o Diálogos Republicanos, a respeito dos 130 anos da Proclamação da República. Estamos discutindo os princípios republicanos. Resolvemos começar com direito à informação, pós-verdade fake news, com professores da UFMA, da UEMA, o promotor Alessandro Brandão, foi muito interessante. Vamos ter hoje, então, volto a repetir, a partir das 17 horas, esse debate sobre totalitarismo com o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, que é professor, é mestre, tem um título de notório saber pela UFPA, é psicanalista. E vamos ter durante a próxima semana também outros eventos, né? A gente continua com a exposição Imaterialidade sobre a vida do mestre Patinho, né, da capoeira. Vamos ter contação de histórias e vamos ter lançamento de livro infantil. Inclusive tem uma escritora que vai estar por lá, vai autografar e vai apresentar esse livro para a criançada. Isso, a Márcia, ela é servidora do Ministério Público, é escritora, tem um livro muito interessante que ela vai lançar, né? Exato. Ela vai lançar o livro e vai fazer uma interação com as crianças, né? No dia anterior vai ter a contação de história, que ela também vai participar, né? E o Centro Cultural, onde também está o Memorial do Ministério Público, que é o Museu do Ministério Público. A história do Ministério Público no Maranhão em grande parte também é a história da sociedade maranhense. Temos também lá um espaço tecnológico também falando sobre isso, um espaço cultural. O Ministério Público está aberto à comunidade. Eu volto a dizer, os eventos são gratuitos, o acesso é liberado. Hoje, às 5 horas, com o professor Agostinho, a gente espera receber a comunidade para esse debate sobre o Estado Democrático de Direito, né, sobre a questão do totalitarismo. E isso não é uma atividade para além
que a gente tem que fazer, porque na defesa da ordem democrática a gente tem que promover a cidadania, é o que estamos fazendo no Centro Cultural. Qual o resultado dos debates em relação ao fake news, que é um tema que está na moda, os cuidados que as pessoas precisam ter em relação ao fake news? O professor Leandro Ruivo, da Filosofia da UEMA, o professor Ed Wilson Araújo, o professor doutor da UFMA em Comunicação, o doutor Alessandro Brandão, traçaram um quadro bem interessante sobre isso, né? Sobre até inclusive os efeitos políticos das fake news, né? Desse momento de pós-verdade, mostrando, no caso do promotor, uma campanha do Ministério Público para orientar as pessoas, principalmente nas redes sociais, sobre isso, mas também falando das implicações filosóficas na própria comunicação e político e jurídicas dessa prática. É porque as pessoas às vezes espalham as notícias e não procuram checar a veracidade da informação. Porque em outros momentos eu costumo dizer que o jornalista ele não é mais tão formador de opinião assim, né, doutor? Hoje em dia essas notícias acabam se propagando. Qualquer cidadão ele tem acesso a uma informação e pode espalhar, né? É preciso ter esse cuidado hoje para que você não esteja ali espalhando uma notícia falsa que vai lhe trazer problema depois? Com certeza, até porque com essa democratização que houve com as redes sociais, o conteúdo de informação, como você disse, está aberto a qualquer um. Isso. Mas também está aberta a necessidade de maior reflexão com isso, porque senão as consequências virão, inclusive na órbita penal ou administrativa. Existe hoje também um marco legal da internet que também influencia isso. E a jurisprudência está se construindo no sentido dessa responsabilização. Por exemplo, hoje, o administrador de um grupo de WhatsApp ele pode ser responsabilizado pelo conteúdo que está sendo disseminado ali dentro, por exemplo. Por exemplo, quer dizer, hoje num clique a pessoa pode ter sérios problemas. Sim. Num clique, num compartilhamento. A ouvidoria do Ministério Público, o Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, inclusive, estão lançando uma campanha só compartilhe o que é legal, no sentido de que aqueles vídeos com cenas de violação que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, dizendo assim, continua espalhando até chegar numa autoridade, que em vez de fazer essa disseminação descontrolada, que pode ser uma nova violação de direitos humanos, que isso seja direcionado para as ouvidorias dos ministérios públicos, né? Aqui no Maranhão, a ouvidoria ela está presente em todas as redes sociais, tem um 0800, que é o 0800 098 1600, e todo esse material deve ser direcionado para lá, porque a ouvidoria vai providenciar a investigação necessária. Isso serve também para as emissoras de rádio e televisão, que muitas das vezes são ouvidoria da população. Perfeito. A pessoa passa um tempão tentando realizar a denúncia para uma emissora de rádio, para a própria emissora de TV, e esquece que o Ministério Público está ali para isso, né? E nós temos, inclusive, aplicativo do Ministério Público, que está disponível nas duas lojas dos principais provedores, o app MPMA Cidadão, que a pessoa pode fazer essas denúncias, inclusive com georreferenciamento do local da denúncia, pode tirar a foto, fazer um vídeo e encaminhar, inclusive de forma anônima, se assim quiser. Nós aceitamos esse tipo de encaminhamento e providenciamos a apuração. Doutor Márcio Tadeu, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, realizasse mais uma vez esse convite para que todos possam participar, porque é algo muito importante. Hoje, sexta-feira, dia 8, às 17 horas, mas a gente já vai estar lá recebendo vocês a partir das 16 horas com música, com café receptivo. Nós vamos ter o lançamento do projeto ESMP Literária, com o tema 1974, de George Orwell, um livro, e o professor Agostinho Ramalho Marques Neto vai fazer uma ponte entre a obra literária e o discurso sobre o avanço do totalitarismo, comentando o Estado Democrático de Direito. Ok, então está dada a dica para você. Muito obrigado, doutor. O evento é gratuito e está aberto a todos. Isso, que todos possam participar. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Na Hora D. Então aproveite para você ficar por dentro de muitos assuntos. Agora vamos falar de esporte. Está na hora do Esporte Difusor aqui no Na Hora D. Musiquinha no ar e todo mundo já esperando as principais informações do esporte. Teve jogão ontem na cidade de Imperatriz. O Cavalo de Aço abriu 2-0, mas não é que o Búfalo da Baixada foi lá e conseguiu empatar no final. Confira como foi. O Imperatriz abre o placar logo no início do jogo com Lucas Campos, aproveitando o rebote da bola na trave. 1-0 para o Imperatriz. Aos 19 minutos, Daniel Barros tabela com Lucas Campos e Júnior Chicão, marcando um golaço. 2-0 para o Cavalo de Aço.
Tudo indicava uma boa vitória do Colorado jogando em casa. Mas aí o PAC vai para cima. Juninho Pindaré recebe na área e cruza para Vinícius Paquetá bater de primeira. Ele diminui a diferença. O empate do PAC vem aos 43 minutos do segundo tempo. Novamente, Vinícius Paquetá. Grande resultado do Pinheiro Atlético Clube fora de casa. Final, 2 para o Cavalo de Aço, 2 para o Búfalo da Baixada, em pleno Frei Epifânio. Resultado ruim demais para o Cavalo de Aço. Com esse resultado, a Imperatriz vai a 5 pontos. Já tem um jogo a mais em relação ao Maranhão e ao São José. O Maranhão joga domingo contra o Santa Quitéria. Em caso de vitória, o Maranhão ultrapassa o Imperatriz, ele pula para 6 pontos. E o São José, vencendo o Cordino na rodada do fim de semana, pula para 7 pontos. O Imperatriz corre sério risco de sair do G4. O PAC não, está indo de vento em polpa em relação à classificação. A próxima fase é o terceiro colocado com 7 pontos, sendo que já desses jogos que tem pela frente, fez 2 clássicos, enfrentou o Moto e o Maranhão. Enfrentou a Imperatriz fora de casa e empatou. O último grande que o PAC tem pela frente é o Sampaio Corrêa, na última rodada lá em Pinheiro. Ou seja, em tese, terá um caminho mais fácil em relação à Imperatriz para buscar essa classificação. E amanhã é dia de super clássico, jogaço no Estádio Castelão, hein? 5 da tarde, a bola vai rolar, ingressos à venda variando entre 20 e 40 reais. A princípio, setores 1 e setor de cadeiras sociais lá do Estádio Castelão, para você ver um dos maiores clássicos do Nordeste do Brasil, Sampaio Corrêa e Motoclube. O mando de campo é do Moto, a gente começa vendo a preparação do Papão. O Moto treinou no palco do jogo de sábado. Depois de 3 vitórias no estadual e 2 bons resultados fora de casa na Copa do Nordeste, o time rubro-negro vive a expectativa do primeiro superclássico da temporada. Expectativa muito boa, um time que vem numa crescente, né, jogo a jogo, dia a dia. Sabemos que teremos um adversário muito forte, respeitado em todos os aspectos, né, mas que estamos trabalhando com o objetivo único de conquistarmos os 3 pontos, porque é assim que trabalhamos desde o início, é assim que planejamos. O técnico Wallace Lemos tem problemas para escalar o time. O zagueiro Lucas Dias está suspenso pela expulsão no último jogo. O outro zagueiro titular, Alisson, está entregue ao departamento médico e é dúvida. Outro que não vai jogar é o atacante Evandro Russo. Existem alguns outros pontos que estamos aguardando aí, nosso departamento médico, para que nos dê um feedback em relação ao Evandro Russo e até o próprio Alisson, para que a gente possa definir, né, o melhor 11 para enfrentar o Sampaio nesse grande clássico. Pois é, o técnico do Moto, Wallace Lemos, vai definindo o time. O Moto vem bem, 3 jogos, 3 vitórias, vem de 2 empates na Copa do Nordeste. Do outro lado, um time que está mal demais na Copa do Nordeste e mesmo tendo ali a 2ª colocação no Campeonato Estadual, não está convencendo a torcida não. Veja agora a preparação da Bolívia, querida. O momento de dar a virada ou piorar de vez a situação. É o dilema do Sampaio. O time vem de derrota na Copa do Nordeste. No estadual, de um empate com o Imperatriz. No momento que estamos vivendo, a gente precisa consertar e nada além de um clássico, né? A gente tem pela frente um grande clube, um grande rival, onde a gente pode dar a volta por cima e conseguir dar um caminho melhor à equipe do Sampaio Corrêa. Quem está chegando agora também sabe que vencer o clássico pode ser um divisor de águas. Clássico muito importante, antes eu já ouvi falar e a gente vem trabalhando forte para poder fazer um bom resultado e sair com a vitória aí nesse clássico. O técnico Flávio Araújo segue a rotina de mistério em relação à equipe que enfrenta o Moto. O certo é que mudanças acontecerão na defesa, já que Moisés e Paulo Sérgio estão fora da partida contra o maior rival. Temos o Tom, né, que foi expulso contra a Imperatriz, não podemos contar com ele, o Moisés também, né? Aí temos 3 zagueiros, o Anderson que já vem jogando, o Rafael que jogou, o Douglas que jogou, um desses 2 vai ser o companheiro do Anderson, né? Os problemas de uma defesa que levou 10 gols em 3 jogos da Copa do Nordeste talvez sejam um motivo de tanto mistério em relação ao time que entra em campo. Nós temos que ter uma autocrítica individual para que a gente erre menos com relação na hora de defender, né? Porque errando menos, com certeza, o número de gols que nós tomamos, esses 10, cairiam, na minha concepção, para 5 ou 4, né? Quem tem sofrido muito com as falhas de marcação é o goleiro Rodrigo Santos. Não pode ser os caras chegar lá e fazer gol tão fácil na gente. Tem que dificultar ao máximo. Porque contra nós os caras estão dando o carrinho, estão tirando na linha, estão dando a vida. Aí chegando na nossa vez, os caras vão lá numa facilidade e conseguem o gol.
Pois é, o time do Sampaio Corrêa vem sofrendo bastante, levou 10 gols em 3 jogos da Copa do Nordeste, mas o clássico é essa história, né? Pode piorar de vez a situação ou mudar o clima lá na Bolívia querida. Por falar em clássico, gente, eu vou mostrar um bom exemplo. Amanhã tem Sampaio e Moto, 5 da tarde, Estádio Castelão. Nós estamos sempre aqui pedindo o comparecimento do torcedor para a valorização do nosso esporte. E lá no Rio de Janeiro, hoje, infelizmente, nós acordamos com uma notícia muito triste. 4 jogadores das divisões de base do Flamengo, que moravam lá nos alojamentos do Ninho do Urubu, acabaram morrendo em um incêndio que foi ocasionado até agora. Não se tem explicação do que motivou esse incêndio, talvez até velas, por razão de uma falta de energia lá na sede do Ninho do Urubu. Outros 6 funcionários do Flamengo também morreram nesse acidente, nesse incêndio. 3 pessoas estão gravemente feridas nos hospitais lá do Rio de Janeiro. E os clubes, todos os clubes do país, já manifestaram solidariedade ao Flamengo, entre eles o maior rival. Confira esse exemplo do que é esporte. O esporte tem que ficar lá, nas 4 linhas. A rivalidade ela tem que ser sadia dentro do campo. Aquela gozação depois do jogo. Parabéns à diretoria do Vasco da Gama, que tem muitos torcedores aqui em São Luís que fez isso. E não só o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, Sampaio Corrêa aqui, o Motoclube de São Luís já se manifestaram em prol dessa solidariedade ao Flamengo. O clássico de amanhã entre Fluminense e Flamengo, que seria realizado pela semifinal da Taça Guanabara, já foi adiado. Enfim, grande exemplo. E aí você tem um exemplo bom, não é? Um exemplo bom. Vamos mostrar agora o que fez o marketing do Sampaio Corrêa na véspera do clássico. O clássico tem mando do Moto. O Motoclube, inclusive, é o responsável pela venda de ingressos, enfim, o Moto é o mandante. Observe só, numa semana onde você tem que pregar solidariedade à volta do torcedor para o campo, olha o que fizeram, ó. Sábado, clássico, mudaram as cores do símbolo do Moto. Ao invés do vermelho, colocaram o rosa. E aí, bem no nome do time, colocaram um R pequeno, Morto. Motoclube Sampaio Corrêa. E aqui, uma atitude completamente homofóbica. Os sócios torcedores do Sampaio não têm acesso livre. O mando de campo é delas. Uma brincadeira completamente de mau gosto. Isso não tem a ver com rivalidade de futebol. Isso aí é homofobia completa. Isso mostra completo despreparo para você lidar com esse tipo de situação em relação a um clube tão importante como é o Sampaio Corrêa. Infelizmente, parte da postagem ainda continua, mesmo com toda a repercussão ruim. Tiraram só a questão do R aqui, ó, do Morto, não está mais em relação. E também tiraram a questão do mando de campo é delas, mas no mais segue lá a postagem com a mudança na cor do símbolo do Motoclube de São Luís, ficando rosa e preto. Isso é lamentável. Isso só faz fomentar a violência nos estádios. Muita gente que vai para assistir ao jogo, tanto com a camisa do Moto quanto do Sampaio Corrêa, não vai lá com o pensamento só de torcer, já vai com a situação já prejudicada, já vai com raiva. Deixaram o logo do Moto menor também, isso aí até faz parte, mas se você deixa normal, a cor do time, né? A arte do Moto mudou o brasão do Sampaio Corrêa, colocando o brasão antigo. Normal também, mas em nenhum momento o Moto atingiu o Sampaio. E aí vem alguém do marketing do Sampaio Corrêa, responsável pela página oficial do clube, Sampaio Oficial no Twitter, Sampaio Oficial no site, e faz isso, né? Eu lembro a todos, e peço cuidado das autoridades, porque recentemente eu, como profissional de imprensa, e mais cerca de 200 torcedores do Sampaio que foram ver um jogo do Sub-20 entre Moto e Sampaio, ficaram presos no estádio, porque 7 pessoas que se intitulavam torcedores do Moto deram a volta e foram tentar agredir quem saía do estádio porque o Sampaio venceu o jogo. E nós ficamos lá presos dentro do estádio, o pessoal chutando o portão de entrada lá do estádio do Castelão, e idosos, gente. Esses 200 torcedores eram idosos, crianças e mulheres. E a polícia teve que dar a volta. E não teve nenhuma dessas ações na internet. Imagina só depois disso. Então, o que a gente tem que pregar é paz nos estádios, que o torcedor não leve isso em consideração, que vá para o jogo de mente aberta e coração pronto para torcer. E que no final do jogo haja gozação normal, sem necessidade de você pular para outra situação. O Motoclube se manifestou de uma forma bem legal. O Motoclube de São Luís lamenta a conotação homofóbica do responsável pelas redes sociais do nosso rival. Sabemos que essa opinião preconceituosa não reflete os aproximadamente 40% da população maranhense que torce para a instituição Sampaio Corrêa.
Porém, não vamos ficar nos vitimando. Estamos focados no jogo de sábado, afinal é dentro de campo que resolve as disputas do futebol. Aproveito para convocar a maioria da população maranhense que torce para o rubro-negro da Fabril para vir para o estádio. Aqui abraçamos a pluralidade, quase não sai, a pluralidade da causa, né? Quase não sai o pluralidade aqui no texto do Motoclube, e defendemos o respeito às diferenças. Para finalizar, no clássico de sábado vamos torcer em paz. O Moto, como mandante da partida, adotou critérios de igualdade entre as torcidas, mesmo sabendo que a nação motense tem a maior média de público nos últimos jogos. Campeonatos estaduais, com o Moto sempre tendo essa maior média mesmo. Além disso, temos certeza que o presidente da torcida tricolor, como político que era, não apoia nenhuma atitude preconceituosa e deve punir os responsáveis. Natanael Júnior, presidente do Motoclube de São Luís. E aqui nós aproveitamos para fazer esse apelo. Que haja uma punição ao responsável e que seja deletada essa postagem da página oficial do Sampaio Corrêa. O fim de semana também tem Maranhão. Maranhão joga no domingo contra o Santa Quitéria. O técnico Sandro Fex falou dessa partida que é importante, o Maranhão precisa da vitória. Tive o prazer de trabalhar no Santa Quitéria, mas é uma equipe que de vez em quando surpreende. Então nós temos que ter cuidado. E eu conheço muito o futebol do Maranhão, o campeonato maranhense. É um campeonato difícil, onde essas pequenas equipes, às vezes, elas causam surpresa, né? Então o Maranhão tem que ter muita tranquilidade, muita calma, saber jogar o jogo de domingo. E, logicamente, sabendo jogar, com certeza sairemos com o resultado que nos interessa, que é a vitória. Obrigado ao Sandro Fex. O jogo será às 4 da tarde, hein? Do próximo domingo, Maranhão Atlético Clube enfrentando o Santa Quitéria. Grande jogo entre Maranhão e o Santa Quitéria. O Jarbas está comigo acompanhando lá no bairro de Fátima. A galera já está pegando no meu pé aqui pela pluralidade que quase não sai, ó. Quase não sai de novo, ó. Hoje eu estou bem plural aqui. Obrigado. Então amanhã tem clássico, no domingo tem Maranhão e Santa Quitéria. Vamos ao intervalo e voltamos já no seu Plural na Hora D, aqui pela TV Difusora. Boi de orquestra, deixa o povo mais feliz. Em Parintins ou em São Luís, meu boizinho balanceia, balanceia. Vamos ao vivo agora imagens do bloco tradicional Os Foliões, aqui, parte da TV Difusora, já nesse clima de carnaval, nessa prévia do que vai acontecer na temporada momesca aqui em São Luís do Maranhão. E a turma do bloco Os Foliões daqui a pouco vai conversar com o repórter Fábio Cabral, para você que acompanha o programa na Hora D. Vamos saber, né? O que eles vão trazer de novidade nesse ano. Vamos curtir mais um pouquinho dos Foliões, no momento que eles terminaram, né? A galera acabou na primeira apresentação, não é isso, Wellington? Pois é. E daqui a pouco nós vamos trazer os Foliões aqui ao vivo no Na Hora D. A gente volta a falar sobre educação e na volta às aulas, brinquedos e outros artigos voltados ao público infantil foram alvo de fiscalização em estabelecimentos comerciais aqui da capital. A operação é do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. O Fábio Cabral tem os detalhes. O IMEC está realizando uma série de fiscalizações a papelarias de São Luís para verificar se os produtos em questões possuem o selo do Inmetro. Ao meu lado, o presidente do IMEC, o Samuel Melo Júnior. E qual a importância dessa fiscalização? Por que está sendo feita ela? Bom dia. Bom dia. A importância é a segurança, né? A segurança dos produtos que possam não trazer prejuízo à saúde das crianças. Essa operação é batizada de Operação Volta às Aulas e nós estamos intensificando essa operação em todo o Maranhão, que busca exatamente encontrar essas distorções. Na primeira etapa da fiscalização, dos 44 estabelecimentos que foram fiscalizados, em 10 apareceram irregularidades, né? Cerca de 22% de locais com essas irregularidades. Os produtos já foram retirados da prateleira e os comerciantes foram autuados. É importante salientar que do ano de 2018 para cá nós tivemos uma queda dessas irregularidades em torno de 44%. Então isso vem exatamente comprovar que o trabalho está sendo compreendido e que os comerciantes estão buscando se adaptar à realidade da qualidade do produto. Agora, para o telespectador que está em casa, para ele entender o que pode acontecer se um produto não tem o selo de qualidade do Inmetro, o que isso pode ser prejudicial para uma criança, por exemplo? Primeiramente, a ausência do selo comprova que não tem qualidade o produto. Algo de errado
estar. Então, para os pais, aquele produto que você encontrar sem um selo, não compre e já denuncie. No caso também, pode haver produtos com substâncias tóxicas, produtos pontiagudos, que possam trazer prejuízo à saúde da criança. Essa fiscalização ela tem um prazo para terminar? Até quando que ela deve ir? Olha, está terminando hoje, porque nós estamos desde o mês de janeiro, né, realizando as operações. Mas há uma possibilidade de nós continuarmos até a próxima semana. Ok, obrigado ao presidente do IMEC, Samuel Melo Júnior, Fábio Cabral, para o Na Hora D. Obrigado ao repórter Fábio Cabral, que trouxe as informações aqui no programa Na Hora D. Olha, um projeto que reúne 6 espetáculos de sucesso de vários grupos de teatro e dança no Maranhão e está de volta agora neste final de semana. Esse bom projeto vai voltar nesse final de semana e a nossa equipe foi acompanhar um ensaio de um monólogo que já foi apresentado em cerca de 50 cidades. Isso é o João sem miolo, como você diz. Me deixa, rapaz! Me deixa falar! Já ouvi muito no calado, já me cheiro muito o saco, me tô aqui engasgado. E tu acha que eu tô com medo de perder isso aqui, rapaz? O que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Isso aqui é bico, vaqueiro. Isso aqui é bico. A cena faz parte do espetáculo O Miolo da História, obra baseada na leitura, observação e depoimentos de brincantes do Bumba Meu Boi, e conta a história de um operário da construção civil que tem o desejo de ser cantador de boi e entra em conflito com a fé e as relações sociais. Escrito e dirigido pelo também ator Lauande Aires, já obteve o reconhecimento do público em várias regiões do país. Desde 2010, da sua estreia, nós conseguimos participar de alguns festivais nacionais e com premiações em alguns desses festivais nós conseguimos abrir portas para premiação em edital, participação em edital de circulação nacional. Então participamos de 2 projetos grandes, circulamos por 50 cidades do país, sendo 20 capitais e 30 cidades do interior. O espetáculo vai ser o próximo a ser apresentado no palco do Teatro Arthur Azevedo no domingo. Faz parte da programação do GEMA, Grandes Espetáculos do Maranhão. O principal objetivo do GEMA é valorizar o que é nosso, né, no âmbito de teatro, música, dança. A programação, que segundo os organizadores já teve uma ótima aceitação do público, terá apresentações diferentes até o fim do mês. Pensamos em fazer todo o evento no mês de fevereiro, né, acontecendo de 2 a 24. Já tivemos a nossa abertura, que foi com o espetáculo O Alto da Compadecida, que foi assim maravilhoso, né? O público nos acolheu, veio ao teatro, gostou. Todos os comentários são muito positivos. Para o artista, um espaço fundamental para a valorização da produção local e de aproximação das obras com o público. Nós precisamos de cada vez mais espaços para que a cena teatral possa acontecer, e esse é um espaço. Precisamos criar outros espaços, porque a cidade carece de apresentações teatrais. Desejo que eu paguei caro por agradar Catirina, do qual me arrependo, pois no fundo nosso intento era reduzir a míngua. Mas deixa eu me recolher que já quentaram os pandeiros. Vale a pena acompanhar, uma boa dica. E agora vamos trazer as outras dicas para esse fim de semana. A Jéssica Lima está chegando com o roteiro da sua diversão na Agenda Cultural, nosso guia cultural. Olá, chegou mais um fim de semana que promete muita diversão. Se prepara para as nossas super dicas. No cinema tem muitas estreias legais, dramas, biográficos, animação, terror e comédia nacional. E nós do Guia Cultural escolhemos algumas para indicar para vocês. A criançada e os adultos podem ir juntos assistir a continuação de uma jornada que já deu o que falar. Uma Aventura Lego 2, que se passa 5 anos depois de reestabelecerem a ordem no primeiro filme. Já no cenário nacional, a dica é O Galã, estrelado por Thiago Fragoso e Fiuk, que disputam de maneira engraçada e muito divertida um papel de protagonista em uma novela. E para quem gosta de um bom suspense misturado com terror mais ou menos no estilo de Jogos Mortais, a dica é Escape Room, que mostra um grupo de 6 estranhos que participam de um experimento inusitado, com o objetivo de ganhar $1 bilhão.
E no segundo final de semana do GEMA, os grandes espetáculos do Maranhão, que está sendo realizado aos fins de semana de fevereiro no Teatro Arthur Azevedo, chegou a vez da Santa Ignorância Companhia de Artes apresentar Miolo da História, às 19 horas. O espetáculo conta a história de João Miolo, um operário da construção civil que sustenta o desejo de ser cantador de boi. Quando descobre não ser aceito para integrar os vocais do grupo Onde Brinca, o operário enfrentará um conflito entre a própria fé e suas relações sociais. Mas deixa eu me recolher que já quentaram os pandeiros. Nesse mês os blocos já estão na rua, então se liga nos locais que acontecem a programação especial do governo do Maranhão. Hoje é dia de folia na Praça Nauro Machado e no Canto da Cultura. Sábado tem brincadeira na Beira-Mar, Fonte do Ribeirão e Praça dos Catraieiros. Já no domingo, a festa é na Madre Deus, Beco do Gavião e no Largo do Caroçudo. Todos esses dias terão a apresentação de blocos tradicionais, alternativos, grupos de samba e muito mais. Amanhã tem mais bloco da imprensa que chega no seu segundo fim de semana de diversão. Dessa vez, a folia vai ser comandada pela banda Feijoada Completa, Fuzileiros da Fusarca, Bloco Tradicional Reis da Liberdade, Bateria da Escola de Samba Túnel do Sacavém, Show Nosso Bailinho e Bateria da Flor do Samba. A concentração continua sendo em frente ao Bar do Porto, na Praia Grande. E um dos blocos carnavalescos mais tradicionais de Humberto de Campos se apresenta nesse fim de semana aqui em São Luís. A prévia será realizada amanhã na Associação do Detran, na Avenida General Arthur Carvalho, a partir das 14 horas. Uma ótima oportunidade para os humbertuenses e maranhenses sentirem o clima do bloco. A apresentação do evento será realizada pela Mia Cara de Gato. Domingo, o clima do carnaval chega cedo na feirinha São Luís, lá na Praça Benedito Leite. A partir das 8 horas da manhã, a banda da feirinha já começa a festa. Além dela, tem o bloco Afro Abibimã, grupo de capoeira GG Nagô, Fábio e Banda, Banda da Bandida e Bruno Shinoda. A entrada é franca e toda a família pode se divertir. E nesse clima de prévias, o Guia Cultural vai ficando por aqui. E se você quer divulgar o seu evento, é só enviar todos os dados para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Até a próxima e tchau, tchau! Valeu, Jéssica Lima, tá aí a dica. A galera também do Boteco Classe A tá avisando que vai ter seresta logo mais ali em frente ao Selma do Anil, na Avenida dos Africanos, onde era a antiga choperia Africanos. O pessoal também tá avisando que vai ter uma seresta bem legal hoje lá. Um abraço a todos do Boteco Classe A, meu amigo Zeca e também o César. Os dois nesse momento acompanhando o Na Hora D. E o Batalhão de Polícia Militar e de Turismo, ele garante policiamento no Centro Histórico para o pré-carnaval em São Luís. Mais informações agora com Eduardo Ericeira. Mais um final de semana de pré-carnaval aqui na Ilha de São Luís. Eu vou conversar sobre a questão do policiamento, a garantia de segurança para os foliões com o Coronel Honório, que é comandante do Batalhão de Turismo da Polícia Militar. Coronel Honório, como é que foi feito esse planejamento? Pré-carnaval já começou, na verdade a Polícia Militar já vem atuando nesse período. A organização agora, o planejamento para mais um período de pré-carnaval, mais um final de semana de pré-carnaval. É verdade, a Polícia Militar, através do Batalhão de Turismo, temos implementado ações para dar segurança ao nosso folião nesse período pré-carnavalesco aí, que está sendo muito frequentado. As pessoas têm realmente entendido a mensagem de vir com espírito de diversão, né? Então tem sido bastante proveitoso, assim, as ocorrências o nível de ocorrência bem pequeno e a Polícia Militar sempre presente. Nós estamos com um efetivo em torno de 100 policiais fazendo toda essa questão do trabalho preventivo na área do Reviver, na área da Litorânea, no Espigão, na área da Lagoa. Então a Polícia Militar, através do BPTU, está sempre presente. Não, é importante que as pessoas vão desarmadas de qualquer tipo de sensação de violência, de sentimento de violência. Que as pessoas vão para curtir a festa. A população pode ajudar se divertindo sem qualquer tipo de violência, não praticando crime. Né? Isso que a Polícia Militar vai estar ali para coibir qualquer ação, qualquer atitude que seja aí, que não condiza com o que diz a festa de carnaval, não é isso? O slogan do BPTU esse ano é Carnaval em Paz, é você quem faz. Então, se você sai de casa com o espírito de diversão,
você vai ter uma noite, um dia tranquilo, vai se divertir com seus amigos, com sua turma. Agora, se você sair com outro espírito, a Polícia Militar vai estar lá para coibir essa ação e apresentar você na justiça para que você seja responsabilizado por essas ações de violência, de truculência, de brigas, arruaças, e nós estaremos presentes firme, forte, para combater essa postura. Ok, obrigado pela entrevista, Coronel Honório, comandante do Batalhão da Polícia Militar de Turismo, Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo Ericeira. Folia e alegria na agenda do Bloco Os Foliões para esse fim de semana, recheado de novas apresentações pelas comunidades da Ilha de São Luís. O Na Hora D vai trazer agora as informações com o grande Fábio Cabral. Ele já está com a turma do Bloco Os Foliões, que se prepara para novamente fazer uma grande festa nesse período de carnaval. Esse que é um dos mais tradicionais aqui do nosso estado. Não é isso, Fábio? Boa tarde. É sexta-feira, né? Pré-carnaval aqui na ilha, começando mais um final de semana de pré-carnaval. E eu tô bem acompanhado aqui, ó. A turma do Bloco Os Foliões, que há 42 anos anima o carnaval aqui na nossa capital. Essa turma que tem toda uma programação desde o pré-carnaval, vai invadindo o carnaval também, fazendo a festa dos foliões aqui em São Luís. O Bloco Os Foliões, que tem como um dos diretores o William Moraes. São 42 anos, William. E novidade esse ano, o que tem? Os Foliões estão vindo de duas premiações nacionais, uma do Ministério da Cultura que corresponde a ser campeão da cultura brasileira. Ficamos entre os 3 principais grupos da cultura do Brasil pela produção. E os Foliões, que está se preparando para representar o Brasil na Argentina e em Portugal, vem esse ano homenageando a literatura mundial através Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, a literatura infantil do nosso Brasil, desse mestre do Monteiro Lobato, que criou nada mais nada menos que a turma do Sítio Capão Amarelo. Então a turma do sítio apronta e os Foliões faz de conta. Vamos colorir as ruas e a passarela de São Luís com esses personagens maravilhosos que estão entre o que mais de melhor literatura propôs para o mundo. Essa galera é animada, eles não param não. E aqui eu vou passar agora, nesse momento, o microfone pro intérprete, pro Tunay. Ele que vai cantar aqui pra gente uma das composições do Bloco Foliões. Manda ver lá, Tunay. O sonho de mão, azul da cor do céu, caprichoso pra sempre eu hei de te amar. Eu pra sempre te amar. Eu pra sempre te amar. Eu pra sempre te amar. Minha menina, com estandarte na mão, mostra pra essa gente a marca da nossa paixão. Cunhamporanga, guerreira, sacerdotisa, minha linda guardiã. Aí, deixa eu perguntar pro Tunay, como é que é fazer parte, Tunay, desse bloco? Você como intérprete lá tanto no pré-carnaval, quanto também no período carnavalesco, como é que é cantar nos Foliões? A cantar nos Foliões é maravilhoso. É a família Foliões, os ensaios começam desde cedo. Nós trabalhando o samba, né? O tema para 2019. E é um prazer enorme fazer parte da família Foliões. E esse ano vai ser diferente? Esse ano a gente vai fazer mais um espetáculo na passarela. Vamos trazer as aventuras de Visconde Sabugosa e Monteiro Lobato. Mais um espetáculo do Foliões na passarela. E a chuva não desanima ninguém aqui não, viu, Laércio? Tá chovendo um pouquinho e eu tô ao lado aqui do seu Valdete Corrêa. Ele é um dos fundadores do seu Valdete há 42 anos, quando o Bloco Foliões foi fundado. Ele também estava lá, um dos fundadores, e que até hoje está aqui, né, seu Valdete? Desde quando começou os Foliões, o senhor está nessa folia? Eu estou nos Foliões desde o primeiro ano que eu, meu irmão e mais 4 componentes fundamos os Foliões. E como é que é? Tá até hoje aí no circuito do carnaval, brincando? Até hoje eu curto o carnaval brincando no Bloco dos Foliões também, aproveitando o ensejo, sou um dos cantadores do Bumba Meu Boi, do Maracanã, do saudoso Mestre Humberto. Como é o nome desse instrumento aqui, seu Valdete? Reco-reco. É o reco-reco. Seu Valdete tocando reco-reco aqui no carnaval. Vamos passar um pouquinho mais aqui pro Tunay, que vai cantar mais um pouquinho. Debaixo de chuva, Tunay, fazendo a festa aqui do pré-carnaval da Difusora. Com estandarte na mão, mostra pra essa gente a marca da nossa paixão. Cunhamporanga, guerreira, sacerdotisa, minha linda guardiã. Misteriosa, tens o brilho da lua e do sol,
de cada Estamos de manhã. volta, encerrando o nosso programa Na Hora D de hoje. Um grande abraço a todos. Eu volto na próxima segunda-feira, hein? Com mais Na Hora D, você fica com um pouco mais dos Foliões. Bom fim de semana a todos. Hoje, também durante essa semana.